Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Eu estou bem, aliás, estamos bem, né? Eu e as meninas, graças a Deus. Tô iniciando aqui, não é um vídeo, é um desabafo. Contar a minha experiência, como no último vídeo eu contei. Ai, que ventinho gostoso. Meu Deus. No último vídeo eu... Se abaixa, gigante. Dá boa noite. Dá boa noite direito, mal educada. Boa noite, gente. Gente, sim. No último vídeo eu falei Posso? hã? Não. Sobre Não. que eu tive muito doente, né? Que eu até pensei que eu ia, juro por Deus, sem exagero nenhum, pensei que eu ia de arracha, de tanta dor que eu senti, minha gente. Aí eu fui pro SUS, então eu vou contar a minha experiência, meu atendimento no SUS. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa defensora do SUS, sempre fui, sempre vou ser. O SUS, ele, pra mim, ele é muito bom. O que ele precisa é de investimento, é de mais atenção das autoridades, coisas que a gente não vê, né? Então, assim, a primeira vez, eu sempre usei o SUS, a minha vida toda. Eu usei o SUS. Meus pré-natal, as minhas duas gravidez, todos os meus pré-natal foi pelo SUS. Todos os exames, não vou dizer todos, mas da Vitória mesmo, todos os exames da Vitória foi pelo SUS. Da DD já foi mais, já teve mais ultrassom particular, por quê? Porque primeiro, eu costumo dizer que eu era viúva de marido vivo. Então assim, eu trabalhava como advogado e quando eu engravidei da DD, então o meu gravidez foi de risco. Todos os meus dias de gravidez foram de risco. Só que o da DD, eu trabalhava, na Vitória eu não trabalhava, né? Vivia em casa. Mas da DD eu trabalhava. Então assim, o pai da DD só pagou um ultrassom. Eu fiz no total de ultrassom da DD, acho que eu fiz uns 5 ou 6 ultrassom. Ele só pagou um. O restante todo foi a minha mãe. E esse patrão que eu tinha, que era advogado, que era assim, parente, ele é primo do marido da minha prima. Então assim, era como se fosse assim, por consideração, né? A gente considerava como se fosse uma família só, mas assim, cada casa no seu quadrado, né? Que gente rica não gosta de se misturar com pobre, né, minha gente? É a verdade. Aí... Então assim, eu sempre dependi do SUS, não vou mentir, sempre. E eu não tenho o que reclamar. Ah, porque o SUS custa muito. Gente, o SUS, ele cobre tudo, né? Você faz cirurgias que se você for pro privado, é muito caro. E o SUS faz, né? Transplante, tudo você faz pelo SUS. Ah, custa muito, custa, lógico. Você já viu o tamanho do Brasil? Já viu a quantidade de classes baixas que o Brasil tem? Então, assim, é muita gente carente que precisa do SUS, que depende do SUS. Aí, sim. Então, assim, a minha primeira experiência negativa com o SUS foi em uma das ocorrências que a minha mão inchava muito, que aí eu fui trabalhar, a empresa me mandou, que a empresa fica em frente ao SUS, em Maceió, o SUS, em frente a uma UPA. Aí eu passava pela médica, né, da empresa, a médica da empresa me direcionava, não sei o porquê, pro SUS, pra UPA e pra UPA, pra mim pegar um atestado, pra mim voltar pra empresa. Então teve uma vez que eu tava com a mão muito inchada mesmo, os meus dedos pareciam salsicha. Aí eu fui pra UPA e eu cheguei a ficar 7 horas de relógio esperando pra ser atendida. Primeiro que eu entrei, eu peguei a pulseirinha azul. Você entrou na UPA, pegou a pulseirinha azul, pode se preparar que você vai é um pé na cova. Você tá praticamente com o pé na cova. Menina, entrava gente que eu olhava assim e dizia, gente, nesse povo... Não é que a pessoa não tinha nada, né? Que ninguém ia pra UPA pra passear. Mas, aparentemente, as pessoas não tinham nada. E entrava gente, foi 7 horas de relógio que eu fiquei na UPA. Chegou uma hora que eu procurei assistente social. É assistente social? Né, minha gente? Assistente social. Parece que é. Eu procurei e falei assim, ó. Tá com 7 horas de relógio que eu tô aqui. Eu não estou a passeio, eu não vim visitar, porque ninguém vem para uma UPA, ninguém vai para uma emergência. Ah, porque acho bonita, eu vou pegar um carro, eu vou dar uma passeadazinha, vou lá na UPA para ver como é que tá o movimento. Não. A gente vem porque tá sentindo alguma coisa. Faz 7 horas de relógio que eu tô aqui. Olha a situação da minha mão. Eu trabalhava no ralo, então ralo, às vezes o coco, quando ele dá um pouco verde, o coco escapola e eu bati isso aqui meu chegou a ficar no osso. Formou um buraquinho assim.
Porque eu fui na UPA uma vez e o médico falou, a senhora vai ter que tomar bezetacil. Eu saí correndo da UPA, minha gente, porque dizem que bezetacil dói demais, né? Aí eu disse, olha a situação da minha mão, eu não tô aqui de brincadeira. Antes disso eu cheguei pra enfermeira e disse, mas a senhora não é prioridade. Tem pessoas com mais prioridade que tá chegando, deixa passar na frente. E assim, poxa, tinha gente que chegava entrava andando normal. Eu disse, oxente, minha gente, como é que pode um negócio desse? Aí eu cheguei na assistência social e falei, eu vou ligar pra TV e vou fazer um escândalo aqui fora. Porque eu tô com a fichinha, que é a fichinha que a gente pega, né? Eu vou fazer 7 horas de relógio que eu tô aqui. Faltava poucos minutinhos pra 7 horas de relógio. Ela, não, que eu vou resolver. Eu disse, ou resolve, eu vou chamar a TV e vou botar a boca no trombone. Porque isso não existe isso. Aí, daqui a pouco ela entrou pra dentro, daqui a pouco voltou, né? Foi a minha primeira experiência negativa no SUS, por incrível que pareça. Quando eu tava grávida da Vitória, com 7 meses, eu comecei a ter muita contração, né? Início de parto muito verde, que nem ele disse. Aí eu cheguei, todo mundo, quem é de Maceió, todo mundo conhece a Santa Mônica. Então, na época, morria muito bebezinho mesmo, não resistia. Porque eu não sei, não resistia. E a Santa Mônica tinha uma fama muito ruim nesse sentido. Aí, como o meu gravidez era de risco, então assim, a grande maioria de gravidez de risco ou vai pro HU ou vai pra Santa Mônica. Eu fui pra Santa Mônica porque eu morava em Maceió, o HU também em Maceió, né? Mas eu morava na parte baixa de Maceió. Aí eu fiquei internada. Gente, eu fui super bem atendida na gravidez da Vitória. Eu fiquei 7 dias internada. Eu fiz todos os tipos de exame, cardiotopo, todos os tipos de exame, tanto em mim como na Vitória, né, que eu tava grávida da Vitória. A gente tem 6 refeições, eu tinha 6 refeições certinha durante o dia. Não era suja, sabe? A UPA não era, a Santa Mônica não era suja. Era tudo limpinho. Eu sempre fui muito bem atendida. Eu ia pra Santa Mônica quase todo mês, até a Vitória nascer. Sempre com dor. E eu sempre fui muito bem atendida na Santa Mônica, sempre. Da Dedê, eu não cheguei a ficar internada da Dedê, eu grávida da Dedê. Quando eu tive a Dedê ficou 12 dias também, 6 dias na UTI e 6 dias em observação. E só nesse caso da Dedê, que não foi comigo não foi, né? Que eu fui aumentar e o meu seio, ele feriu muito. Então, assim, se for contar, essa é a segunda vez que eu tive um atendimento ruim. Aliás, foi a primeira, a segunda foi da mão, né? Então, o médico olhou pra mim e disse assim, também, mãe, o seu seio todo inflamado e você quer dar dando peito à sua filha? Você quer o quê? Porque a Dedê, ela vomitava muito sangue, ninguém sabia de onde era. Aí, pronto, foi assim... eu acho que ele queria me exortar, né? Que com o peito inflamado não podia dar peito. Mas umas 2 horas antes, a pediatra chegou e disse, mãe, incentive, dá o peito pra sua filha. Bota direitinho, dá o peito pra sua filha. Eu não entendia. Pronto. Então, assim, tirando essa, eu não fui mal atendida. Ele só me deu um conselho, né? Um conselho muito, assim, um pouco ignorante. Aí, pronto. Aí teve essa vez de mão. Pronto. Depois disso... Quando a Dedê pegou Covid, eu fui super atendida, muito bem atendida na UPA, muito bem. Nessa mesma UPA que fica pertinho da minha casa, muito bem atendida na UPA. Quando eu cheguei, que eu falei que a Dedê tava com 42 graus de febre, que a febre não baixava, não tinha remédio que eu desse que a febre não baixava. Que ela tava com dificuldade, tava cansada, não tava com dificuldade, com falta de ar, tava cansada. Pronto, de imediato, tava no auge da pandemia, né? Colocaram logo a Dedê botaram a pulseirinha vermelha, botaram a Dedê logo na área vermelha, fizeram o exame, aquele exame do nariz, e a Dedê ficou lá, acho que com 5 horas de relógio. Peguei toda a medicação, peguei pelo SUS, aqui no postinho. O que não teve aqui, eu comprei a medicação que o médico passou. Assim, a mesma coisa, quando eu também peguei, eu acho que um mês e pouco depois eu peguei, porque uma professora minha tava, então eu tive contato direto com ela, só que ela não tava tendo sintomas nenhum. E o meu primeiro sintoma foi um pouco de cansaço e corizando. Aí eu fui na UPA, falei que eu tive contato direto com uma pessoa que tava com Covid e que eu não tava me sentindo muito bem. Aí fiz também o teste, também deu positivo.
fui super bem atendida, muito bem atendida, minha gente. Mas quando foi quinta-feira, que quinta-feira agora, dessa semana que nós estamos, hoje é 2, né? Que quarta agora faz 15 dias, dia 4 agora faz 15 dias, que eu saí aqui, eu não tava gritando de dor, porque eu sou assim, eu não sou muito de gritar com dor. Eu cheguei lá, assim que eu cheguei que o Uber parou, eu desci me arrastando, eu tava assim, ó, eu tava assim, que eu falei pra vocês no último vídeo, eu tava andando assim, encurvada, parecendo corcunda de Notre Dame. Veio logo fica sempre assim, não, fica uma pessoa assim na frente que é pra medir sua pressão e depois chamar pra você entrar. Não tinha ninguém. Porque assim que o Uber parou, desceu uma mulher toda azuretada, não sei o que ela tinha, lavada, coberta de sangue, a mulher tava. Eu acho que era a adrenalina que ela tava, porque ela mesmo deitou na maca, aí o maqueiro, acho que não era nem o maqueiro, não sei, já levou ela lá pra dentro, pronto. Aí eu entrei, ele falou logo, gente, os médicos tá pra entrar de greve, então assim, não tem um horário o horário que vocês vão ser atendidas. E gente, eu gemendo de dor na recepção. Meu Deus, era tanta dor, como eu falei no vídeo passado, que eu digo, meu Deus do céu. E passava mil e uma coisa na minha cabeça, que poderia ser apendicite, olha menina, que poderia, oh meu Deus, tanto. Era dor demais, dor, que o que eu comesse eu vomitava, de dor que eu não aguentava. Aí eu fiquei lá sentada, esperando. Daqui a pouco chegou um senhor com o pé enfaixado, com não sei o que, sangrando muito também. O homem pega, passa na minha frente, eu lá, com dor. E chegou outra mulher, Eu sei que na recepção ficou de paciente 3 pessoas. Já tinha 2 mulheres que era acompanhante, mas de paciente 3 pessoas. Eu, uma senhora e um pai com uma criancinha. Aí daqui a pouco ele disse assim, vocês são para atendimento? Eu olhei pra cara dele, dei vontade de dizer, não. Eu tô aqui só descansando. É por isso que às vezes a pessoa é ignorante, né? Aí ele disse, vocês podem entrar, dobra a esquerda, depois dobra a direita. Pronto, quando eu cheguei lá, aí eu fui me arrastando, né? A Vitória segurando meu braço e eu fui. Cheguei lá, quem disse que eu conseguia sentar? Eu não conseguia ficar sentada. Eu tava impaciente. Eu vou pra lá e pra cá de dor, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí eu entrei, aí a moça, a enfermeira, entrei pra triagem, né? Aí eu entrei, ela mediu, botou aquele negócio, a saturação, mediu a minha saturação, tava 82. Não sei se deve ser boa, né? Não sei. Mediu a minha pressão, eu tava com a pressão um pouco alta. Tava 13/9, por aí assim. Aí ela perguntou o nível, se eu era alérgica a alguma coisa, eu disse que era alérgica de pirona, se eu já tinha feito endoscopia, eu disse que não, quando tinha começado sintoma, eu contei ou que tinha começado em tal dia, que eu tava vomitando, tava com muita dor na barriga, era muita dor. Gente, quem já teve bebê sabe, a dor era tanto que a minha barriga enrijecia, sabe? Então assim, porque a mulher quando ela tá com contração, a barriga fica dura, né? A contração, a barriga fica dura. Peraí, gente. Aí, a dor era demais. Aí eu entrei e falei bem assim, de 0 a 10, qual o nível que a senhora tá sentindo? Eu disse, minha querida, eu não sei nem dizer o nível que eu tô, mas vou botar nível 10. Porque eu tô que não aguento aqui. Tomou medicação, eu disse, tomei Buscopan. No meu entender, Buscopan piorou, porque eu já tinha acabado com a cartela de ibuprofeno. Eu já tinha tomado dentro de 2 dias, eu acho que aquele também já era intoxicação de remédio, minha gente. Porque eu tinha tomado já uma cartela de ibuprofeno, pra ver se a dor passava, porque eu não aguentava. Eu ficava mais aliviada quando eu ficava assim, de 4, em cima do sofá, e dava um alívio na barriga, sabe? Aí, ela pegou e botou em mim a pulseira amarela. Ela disse, só não vou botar a pulseira amarela porque não tem, mas a senhora tá como se tivesse com a pulseira amarela. Ela disse, beleza. Aí pode sentar aí pra dar os seus dados. Eu não sentava, né, minha gente? Porque eu não aguentava me sentar. Aí a Vitória foi lá, deu os dados e eu fiquei com dor. Gente, era tanta dor. E olha só, na recepção fora, não tem mais nenhum paciente. Dentro, depois que a gente passou pela triagem, tinha no máximo, minha gente, estourando
15 pessoas. De 15 a 20 pessoas, estourando. Aí tinha na minha frente assim, na cadeira da frente, tinha uma mãe com uma criança. E eu lá, impaciente. Aí uma moça perguntou se quando a dor vinha, se faltava respiração, né? Eu impedia. Eu disse que nada. Disse, então, porque quando é rins, a dor é tanta que falta o fôlego. Eu disse, não, mas era dor. Dor, que eu digo, meu Deus, eu vou parir. E eu vou parir o quê? Porque era como se fosse contração de ter menino, sabe? Pra parir mesmo. A barriga enrijecia, assim, a barriga chega a sentir como se alguma coisa juntasse assim dentro da barriga. De dor. Meu Deus, que calor, Jesus Cristo. E se eu ligar o ventilador aqui, vocês não escutam nada. Porque o meu... Ô, vem cá, filha. Porque o meu ventilador, ele é... Ai, tirei, pronto. Aí... Daqui a pouco chegou uma mulher de cadeira de roda. Já consegui abrir, que era só aqui. Chegou uma mulher na cadeira de roda. Uma mulher forte. Embriagada. Aí o rapaz pega... Pega passando na frente de todo mundo. Aí seria a minha vez. Porque quando chegou a mulher acidentada, eu tava atrás da mulher. Quando seria a minha vez de entrar, chegou o homem, o senhor com o corte no pé, sangrando muito. O senhor entrou na minha vez. Aí chegou uma moça, uma enfermeira, falou bem assim... Gente, só tem um médico e não tem previsão da hora que vocês vão ser atendidas. As moças, duas moças lá na recepção que pega o endereço, o nome da pessoa, batendo papo, rindo maravilhosamente. Se eu não tivesse sentindo tanta dor, eu tinha filmado, gente. Assim, ia dar algum jeito, porque foi revoltante, sabe? Revoltante. A mulher lá dentro, sorrindo, batendo papo, mexendo no celular. Aí daqui a pouco, e a dor comendo, né? E eu lá, parecendo uma barata tonta, encurvada, andando. Aí chega essa mulher forte, com um tanque cheio de cachaça, pega passando na minha frente. Aí antes disso a moça falou bem assim pra Vitória, né? Ela disse, vá ali dentro, fale que a sua mãe tá aqui gemendo de dor, praticamente gritando de dor pra ver se passa ela. Até porque, se for pela ordem da ficha, é a vez dela. Aí quando chega a mulher com o tanque cheio de cachaça, o rabo cheio de cana, pega passando na minha frente. Aí pronto, aí o povo se revoltou. Gente, isso foi só a mulher que se revoltou, viu? Porque é impressionante, impressionante. Depois, antes de eu terminar, eu vou contar um ocorridozinho assim que, se você às vezes for... Às vezes mulher defende mais mulher, nem em todos os casos, né? Do que homem. Aí a mulher se revoltou e disse, minha gente, isso é um absurdo. A moça tá aqui gritando, praticamente gritando de dor. Vocês estão vendo, porque tava todo mundo vendo. Passava uma enfermeira deste tamanho, a enfermeira, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, não falava nada. A mulher tá aqui gemendo de dor. Vocês não querem atender a mulher. Chegou a mulher, aí entra essa daqui, cheia de cachaça, cheia de manguaça, e o germo da mulher assim de lado. E vocês liberam? Então, se fosse assim, a febre da minha filha já tá voltando. Então, se fosse assim, eu tinha dado uns quatro copos de cachaça para minha filha. Eu tinha me embebedado, tinha vindo para U, porque só assim vocês iam passar na frente de todo mundo. Isso não existe, não. Se juntou umas 4 mulheres, começou a ir lá na frente falar, e foi que saiu essa mesma piquenezinha, essa enfermeirezinha, tamanho de um tamburete. Falou bem assim, gente, vai lá, minha gente, fala com o doutor, pro doutor vir aqui explicar que ele não pode atender agora, porque eles estão pensando em entrar em greve, foi uma coisa assim. Aí daqui a pouco passou lá no monitor o meu nome, né? Aí eu disse, ai meu Deus, graças a Deus, eu fui. Gente, o médico, assim, vai balançar porque eu tô com um tripézinho em cima da minha cama. Um médico assim, ó, na cadeira assim, com os braços assim esticados, batendo no computador. Largado, um médico parecia, nem estudante de medicina, um médico não parecia. Parecia um estudante de enfermagem, essas enfermagens de cursinho de enfermagem. Não é enfermagem de faculdade não, é cursinho de enfermagem. A única coisa que o médico perguntou pra mim foi, a senhora já fez endoscopia? Eu disse, não. Já é alérgico a algum remédio? Isso sem olhar pra minha cara, viu? Eu disse, é de pirona. Pronto, a única coisa. Aí ele falou assim, aí passou um exame de sangue e de urina. Aí a Vitória foi lá dentro, pegou o potinho. Eu fui no banheiro, né, pra colher a urina, voltei, entreguei pra moça, me sentei,
e fui tomar que ele passou um soro e passou 2 injeções. Uma injeção, ela dá uma queimação nas partes íntimas, minha gente. Uma queimação na periquita, tão grande. Que eu não sei que remédio é esse. A injeção é essa. Da outra, é pra dor também. Da outra vez eu tomei quando eu tava com dor na mão. Pronto. Tomei o soro e fiquei lá, olha. Gente, não tinha um paciente nas enfermarias. Um paciente não tinha. Eu não tô mentindo, sabe? Não tinha um paciente nas enfermarias. Só tinha a moça que entrou acidentada e o senhor com um corte no pé, que já estavam os dois sendo encaminhados pro HGE. É pro HGE? É, pro HGE, o antigo pronto-socorro. Pronto-socorro. Estavam esperando a ambulância chegar para ir os dois na mesma ambulância. Pronto. Não tinha mais nada, minha gente. O outro, e tinha outro clínico também com um estudante. Só. Não tinha mais paciente nenhum nas enfermarias. Nenhum. Vocês acreditam? Nenhum paciente nas enfermarias. Aí eu entrei na enfermaria, a moça veio, colheu meu sangue, aplicou o soro, eu fiquei lá. Elas simplesmente formaram uma patotinha ali, sabe? Uma patotinha. 3 enfermeiras e um rapaz, que eu não sei que danado ele era, se ele era enfermeiro, se ele era da administração sei lá de onde ele era, não, sabe? Eu sei que uma patotinha. Conversando, por incrível que pareça, sobre traição, sobre sexo, sobre entrega da Shopee, da Shein, amigo secreto. Gente, era um entra e sai de enfermeiro, isso conversando, viu? Batendo papo. E eu lá, a cadeira, ninguém, não chegou ninguém. Não tem aquele negócio que a gente bota o braço assim, né? Que quando a gente vai colher sangue tem um negocinho que coloca assim. Eles colocam às vezes assim pra você botar o braço assim um pouco pra descansar, né? Não, ela deixou meu braço lá assim, no braço da cadeira, o braço todo torto. Eu toda torta. Não assim, foi terrível, terrível. Assim, é de se compreender um pouquinho, entre aspas, quando você tem um mau atendimento numa UPA, quando a UPA ela tá lotada. Mas, minha gente, eu juro, nós nordestinos tem mania de jurar, né? Eu juro, pela minha sobrinha de 4 anos, que é o meu xodó, que a UPA tava vazia. Vazia. Até a frente da UPA tava vazia. Não tinha táxi, não tinha nada. Que fica, às vezes tem um ponto de táxi, fica 2, 3 táxis, às vezes. O Uber não pode ficar, né? Mas táxi fica. Tava vazia, a UPA tava vazia. Foi revoltante. Aí eu fiquei lá, daqui a pouco o soro acabou. Ela veio, tirou, mas eu fiquei com o acesso aqui. Foi aqui, meu Deus. Foi aqui, o acesso. E eu lá sentada, já tava me dando agonia, minha gente. Tanto tá escutando elas conversaram abobrinha, sabe? Aí daqui a pouco ela falou bem assim: o exame da senhora saiu, o resultado, vai lá no médico. Aí eu me levantei, a Vitória veio, me ajudou. Eu saí me arrastando, fui na sala. Ele disse: não chegou o exame aqui não. A Vitória disse: chegou sim, porque a enfermeira mandou eu vir, porque o resultado já tá aqui com o senhor. Aí ele olhou lá e disse assim: olha, o que deu na senhora foi uma pequena infecção urinária, que eu já tinha falado no outro vídeo, né? Aí passou o ultrassom e disse: agora eu vou passar um ultrassom do abdômen total, porque a dor que a senhora está sentindo não está compatível com a infecção que a senhora tem, porque é muito pequena a infecção, muito pequena. E eu não estava sentindo nenhum sintoma de infecção urinária, nada. Isso não é tão normal, mas também não é assim anormal. Tem infecção urinária que você não... Os sintomas é silencioso. Então, assim, a senhora veio no começo, graças a Deus, descobrimos no começo. Então, tá aqui eu vou receitar um exame do abdômen total. Pra senhora fazer o exame do abdômen total, ultrassom, né? Pronto. Aí, eu peguei um exame e o resultado, né? Peguei a receita do remédio que ele passou e pronto, eu vim embora pra cá. Mas... essa foi a minha experiência horrorosa que eu tive pelo SUS. Eu sempre vou defender o SUS, minha gente. Sempre vou defender o SUS, sabe?
Para mim o SUS é o que falta, como eu sempre falei, é investimento, né, das autoridades. Mas o SUS, se tivesse mais investimento, mais um olhar mais criterioso, cauteloso, não sei, das autoridades pro SUS, sabe? O SUS seria muito, muito, muito melhor do que ele já é agora. Olha, tanto é que eu moro aqui no interior, o posto de saúde aqui do meu bairro tem médico à noite, acho que em todo canto tá tendo agora, né? Tem médico à noite, médico super atencioso, pelo menos o médico que eu tava indo, super atencioso. Faz citologia à noite, não precisa você pegar requisição médica, sabe? Então, assim, o que o SUS precisa é de uma atenção mais redobrada das autoridades, investimento melhor no SUS, sabe? Porque às vezes eu fui numa UPA uma vez aqui, já com problema da mão mesmo, a UPA do Benedito Bentes, o banheiro, minha gente, horrível, banheiro, horrível, sujo, sabe? Mas também aí depende, acho que da diretoria da UPA, né? Da pessoa pegar no pé de quem faz a limpeza, manter sempre limpinho, né? Então, assim, essa foi a minha experiência, terceira experiência muito, muito, muito ruim. Uma das minhas experiências ruins. Nesse dia eu fui super, super mal atendida. Super, super mal atendida. Porque eu acho assim que um médico, na minha opinião, sabe? Ele faz um juramento quando se forma. Então ele não tem que ter acepções de pessoa, ele não tem que fazer acepções de pessoa, né? Porque eu vou tratar bem uma pessoa, né, na clínica particular, no privado, e no SUS eu vou tratar de qualquer jeito, não. Todo mundo é ser humano, todo mundo merece respeito, todo mundo merece atenção, ser tratado por igual, né? E olha só a diferença, viu? Aí eu peguei a requisição, né, do médico, fiz a ultrassom segunda-feira passada, que ontem fez 8 dias. O médico super atencioso, super atencioso. Aí ele chegou pra mim e falou bem assim, refaça os seus exames. Aí como eu falei no outro vídeo, que a gente conhece uma médica, ela falou bem assim, olha, faça um exame de uma hidrovaginal, uma pélvica e uma citologia. Aí eu fui fazer hoje. Particular, minha gente, particular. Eu paguei 300 nas duas, né? Nas duas não, nos três, que eu também fiz exame de sangue. Como eu tenho um cartãozinho de desconto, os 3 exames ficou por 300 e pouco. Mais de 100 reais, né? Aí eu recebi a mensagem do atendimento da clínica falando que o meu exame, quem é de Marcelo sabe, sabe? O Amor Saúde, né? Clínica Amor Saúde, cartãozinho de todos. Aí eu tenho cartão de todos, você tem um desconto. A moça, a partir, coletas de sangue, a partir de 7 horas da manhã. A moça é um amor de pessoa, a moça que coletou meu sangue, um amor de pessoa. E os outros exames a partir de 8h30. A médica contar alguma coisa desse vídeo? Não. A médica chegou atrasadíssima, buchudinha, atrasadíssima. Um custo, minha gente. Um custo tão grande. E para piorar, ela passou por todo mundo, deu um bom dia. Para piorar, na minha vez, a mulher passar na frente, uma mulher particular, para você ver. Porque no SUS, minha gente, ninguém passa na frente de ninguém no SUS. Não adianta. E não é nem passar na frente. O idoso passa porque por lei é um direito dele, por lei, de ter atendimento preferencial. É inadmissível você estar em uma clínica particular onde todo mundo pagou, né? E a mulher chegar lá na recepção. Na recepção e falar bem assim, eu estou com a bexiga muito cheia, eu já estou que não aguento passar na frente de todo mundo. A grande maioria das mulheres que estava lá, inclusive eu, ia fazer a pélvica, a hidrovaginal e a pélvica. Todas nós estávamos com a bexiga cheia. Sabe? Aí eu me abusei logo. Cheguei lá no rapaz, mudei a data para quinta-feira. Então assim, tem gente que tem um preconceito com o SUS, né? Já vi muita gente aí, assim, influencer grandes, né? Falar, porque o SUS... Gente, o SUS é muito bom.
Muito, muito bom. Eu sou defensora do SUS, você sempre defensora do SUS, sabe? E é isso, minha gente. Essa foi a minha terceira experiência péssima. Desde que o SUS foi criado. Péssima. Com o SUS, sabe? Mas, tirando isso, o restante, meus atendimentos foram muito bom. Muito bom. Não tenho o que falar. O médico, eu não vou expor o nome do médico, né? Porque é antiético. Muito atendimento péssimo do médico. Péssimo, sabe? Das enfermeiras, péssima no quesito de não dar atenção, sabe? O médico não ter praticamente ninguém na UPA, ele dizia que ia entrar em greve, como se a UPA estivesse lotada de gente. Eu acho, gente, que no total naquele dia, contando com os funcionários, tinha 50 pessoas na UPA, contando com os funcionários da UPA, e até com o cachorro que tinha na porta, os 50 funcionários, sabe? Tirando isso, não tinha mais do que isso. Não tinha ninguém nas enfermarias, não tinha ninguém tomando soro, fazendo procedimento, não tinha ninguém, sabe? Foi um absurdo, um absurdo. Então, isso foi um desabafo, sabe? Meu atendimento péssimo no SUS. Não foram todos, esse foi uma exceção, tá? Uma exceção. E é isso, gente, o vídeo é esse. Foi só um desabafo mesmo. E hoje eu fiz um exame de sangue. Gente, meu Deus. Tô num regime assim, eu mesmo tô fazendo regime. Porque a consulta com um nutricionista, R$150 pelo cartão de todos. Eu não tenho R$150 para pagar no nutricionista. Meu nutricionista está sendo o quê? Eu pesquiso nutricionista no YouTube e tô fazendo. Então, assim, tô cortando o açúcar, tô cortando gordura, não sei porquê. Guarde. Eu já não sou de comer gordura, né? Então, assim, frango tá sendo frito na água, ovo tá sendo frito com água. Tô incluindo frutas na minha alimentação, sabe? Ontem já comecei a fazer um exercíciozinho aqui dentro de casa. E é horrível, gente, porque a comida fica sem gosto. Meu Deus do céu. Então, assim, eu comprei o açúcar demerara, e assim mesmo, uma colherzinha desse tamanho que eu boto no café. Tô praticamente tomando café aguado. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Aí eu vou comprar arroz integral, soja, sabe? Ai, gente, meu Deus. É muito ruim, mas na minha concepção, tá tudo aqui na mente. Tudo na mente, sabe? Então é isso, eu tô, graças a Deus, tô bem melhor, sabe? Eu ainda tô um pouco fraca. Qualquer coisa, qualquer movimentozinho que eu faço, eu sou muito rápido, sabe? Mas tirando isso, eu tô de boa, graças a Deus. Cada dia mais tô voltando a me alimentar melhor, quando não tava praticamente comendo nada. E eu quero dar um jeitinho pra me pesar, pra me saber o meu peso, porque daqui a 3 meses eu quero refazer o meu exame, né? Que tem o TGO, que é pra saber como é que tá a situação do fígado, né? Lá pro mês de fevereiro eu quero refazer o meu exame de novo, sabe? E é isso, gente. Foi um desabafo, como eu falei pra vocês. Então assista o vídeo até o final. Compartilha. Deixa o like, minha gente. Lembra que eu vou botar na gaveta dela, tá? Viu? Deixa o like, porque quando vocês deixam o like, o YouTube entende que o vídeo é relevante, que vocês gostaram do vídeo, e indica o vídeo para outras pessoas, tá? Eu tô esse tempo todo agora parada. Quando eu melhorar mesmo 100%, eu quero voltar a postar os vídeos 2 vezes na semana. Eu ia postar quarta-feira passada, não postei, eu postei sábado agora. Esse eu vou postar amanhã, sabe? Então, assim, eu quero voltar a postar o vídeo 2 vezes na semana. Isso, gente. Compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Deixa o like, deixa um comentário. E é isso. Um cheiro. Fiquem todos com Deus. Um cheiro pro Daniel. Um cheiro pro Beto. Um cheiro pro... Ai, meu Deus. Não é Felipe. Flávio, parece.
Um cheiro. Deixa eu ver quem mais. Teve um que falou um dia desse, gente. Esqueci agora o nome. E é isso, um cheiro de novo, né? Não esquece, gente. Me ajuda a chegar no meu inscrito, por favor. Então, é isso. Fiquem todos com Deus, minha gente. E desculpa qualquer coisa. Isso foi só um desabafo. Eu tiro o meu chapéu pro SUS, mas como nem tudo é perfeito, nem tudo é bom, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Então, pronto. Então, assim, tem as suas exceções, né? Eu acho que eu cheguei num dia ruim na UPA, né? Pelo SUS. Cheguei um dia ruim. O médico ruim, infelizmente, né? E é isso. Um cheiro no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.